Mas com o passar dos dias, ele foi me ganhando aos poucos. Me deixava bilhetinhos e mimos na mesa. Ele me contou que iria ser pai. Me envolvi com outra pessoa, mas ele não me deixava em paz. Dizia que eu era dele. Juntei todos os bilhetes e colei no carro dele, do para-brisa, nos retrovisores. Quando ele abriu, pude notar a cara dele de desespero. Eu havia acabado com a vida dele e do filho dele e contei tudo para a esposa. Preparem a pipoca, porque essa vingança aqui vai fazer vocês pensarem muito a respeito dos homens comprometidos com quem vocês se envolvem aí. Não todas vocês, claro, né? Mas as mulheres que estão em relacionamentos extraconjugais, porque a gente acaba sempre acreditando neles. E o que ela fez, o que essa mulher fez para descobrir a verdade, nem sei se ela queria realmente descobrir a verdade. Ela diz aqui uma coisa, mas eu acho que ela queria outra. Enfim, eu vou contar a história dessa pessoa e eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui depois de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E não esquece de me seguir lá no @SilvanaRenica no Instagram, porque lá tem muita coisa legal e a gente ajuda você a evoluir. É diferente daqui, lá não tem histórias reais. Lá tem a minha vida e histórias de superação, transformação. Bom, eu tenho 36 anos, sou divorciada e tenho um filho. Conheci o Ivo na escola onde trabalhamos. Não tinha contato com ele e raramente nos víamos. Fazia um bom tempo que estava solteira e estava bem assim. Porém, sentia a falta de ter amizades, pois desde que me separei, há uns 3 anos, me sinto muito só. Um dia, na hora do recreio, ele chegou até mim mostrando o perfil de uma pessoa e perguntando se era eu. Respondi que não, mas também não tinha interesse em passar o meu perfil para ele. Para minha surpresa, naquele mesmo dia, ele me mandou mensagem no WhatsApp, dizendo que caso eu precisasse de algo, poderia acioná-lo por ali. Respondi que precisava de uma companhia para tomar um suco após o trabalho. Ele me perguntou se estava falando sério e eu respondi que não. Porém, mais tarde, ele voltou a me mandar mensagem e então resolvemos sair. Não me arrumei, pois não queria impressionar ninguém, apenas ser eu mesmo. Coloquei um short, um chinelo e lá fomos nós. Pedimos algo para comer e um suco, e antes de começar a comer, ele simplesmente me beijou. Juro que eu não esperava por aquilo. Me senti uma adolescente. Ele percebeu o quanto eu fiquei sem jeito. Então demorei um tempo para me recompor. De verdade, eu não tinha a mínima pretensão de ficar com ninguém, nem com ele. Só queria sair de casa um pouco, ver pessoas diferentes, mas enfim rolou o beijo. Conversamos demais naquela noite, parecia que já nos conhecíamos há anos. Foi muito agradável. Ao me deixar em casa, juro que por educação, perguntei se ele não gostaria de entrar e ele imediatamente aceitou. Fiquei meio constrangida, mas entramos. Conversamos e acabou rolando sexo. Confesso que não gostei muito, não queria que voltasse a acontecer, mas no dia seguinte ele continuou com as mensagens. E aí me contou que morava em outra cidade e que voltava para lá aos finais de semana. No domingo ele me mandou mensagens, fotos de uma gatinha que ele tinha, da sobrinha, enfim, continuamos. Na segunda nos vimos na escola. E ele continuou me mandando mensagens e confessou que estava em um relacionamento conturbado com idas e vindas devido à pandemia. Não rendi o assunto. Achei que era algo casual. Esses namoros que vão e voltam. Sabia que estava errada, mas eu não tinha nenhum tipo de pretensão com ele. Mas com o passar dos dias, ele foi me ganhando aos poucos. Me deixava bilhetinhos e mimos na mesa, recadinhos no quadro da sala, fazia questão de me mimar de todas as formas. Sentia que ele estava realmente envolvido, apaixonado, e eu, apesar de gostar de tudo aquilo, não sentia o mesmo. Nossos encontros passaram a ser mais frequentes. Toda quarta-feira ele ia para minha casa, dormíamos juntos e durante o dia ele fazia de tudo para me ver o tempo todo. Sentia muitos ciúmes de mim com outros homens na escola e até mesmo com o que eu fazia aos finais de semana. Fazia um tempo que estávamos saindo e então eu realmente comecei a gostar dele. Porém veio um duro golpe. Ele me contou que iria ser pai e eu perguntei quando.
para quando ele estava planejando isso e tal. E ele me disse que o filho chegaria dentro de poucos meses e que ele estava perdido, pois o filho era tudo o que ele mais queria na vida, mas também não queria abrir mão de nós dois. Confesso que fiquei sem chão. Naquela noite fomos dormir mudos. Eu não sabia como reagir àquilo. Sabia que o certo a se fazer era me afastar dele. E eu até tentei, mas ele não aceitava. Me pedia para esperar até o filho dele nascer, que ele jamais iria me deixar. Mas eu perdi o encanto, me envolvi com outra pessoa. Tentei seguir minha vida, mas ele não me deixava em paz. Vinha na minha casa, me mandava mensagem o tempo todo, dizia que eu era dele, que me amava mais do que tudo. Guardem esta informação. Ele dizia que me amava mais do que tudo e que tudo que importava para ele era eu e o filho dele. Voltei a encontrá-lo, mas confesso que nunca mais tive a pretensão de que ele se separasse para ficar comigo. Jamais pensei nisso e nem permitiria que isso acontecesse, mas ele era muito insistente e eu cada vez mais tentava me afastar. Ameaçava contar tudo o que houve caso ele não me deixasse em paz. Pedia para ele parar de me procurar, mas nada adiantava. Tentei seguir com outra pessoa, mas ele me importunava. Até que um dia encontrei o Instagram da cunhada dele e contei a ela o que estava acontecendo. Mandei alguns prints para que ela visse que eu não estava mentindo. Ela ficou desorientada. Me disse sobre a condição da irmã, de ser uma gravidez de risco e tal. E eu disse a ela que jamais faria qualquer coisa que prejudicasse uma mulher grávida, que eu poderia ter procurado diretamente a esposa dele, mas que eu estava tentando minimizar os danos. Fiz isso para ele sentir que eu não estava brincando, que de fato não queria nada e que ele me deixasse em paz. Ele ficou puto comigo, disse que seria o fim do relacionamento dele e tal, mas adivinha? Não parava de me procurar, de deixar bilhetinhos na minha sala, na minha moto no estacionamento da escola, enfim. Um dia, cansada de tudo isso, juntei todos os bilhetes e colei no carro dele, no para-brisa, nos retrovisores, usei uma cola muito potente e imaginei que dessa vez ele me deixaria em paz, mas não. Apesar de ficar furioso, ele continuava insistindo, até que o filho dele nasceu. Fui a primeira pessoa para quem ele mandou fotos, segundo ele, inclusive de dentro da sala de parto. Ele me mandava fotos do filho, vídeos, compartilhava a rotina dele e com relação a nós dois, ele começou a ficar diferente. Num momento me dizia que ainda estava apaixonado, que era um covarde de não me assumir, de ainda estar preso a um relacionamento que ele não queria mais, mas que não poderia abrir mão por causa do filho. No outro dia, já ficava distante, frio e mal me respondia. Após a licença acabar, ele voltou a trabalhar e voltamos a ficar algumas vezes, mas ele parecia estar muito apegado ao filho. Mas para minha surpresa, ele fez uma tatuagem com as informações do filho, hora e dia do nascimento, peso, centímetros, tudo. Isso tudo junto a um girassol, que é a minha flor favorita e que tem uma profunda admiração. Ele me disse que agora, além de estar gravada na alma dele, eu estaria para sempre tatuada em sua pele, junto aos dados do filho. Mal podia acreditar quando vi a tatuagem, mas fiquei cética. Não acreditava que havia feito por mim. Em um determinado feriado, iríamos ficar alguns dias sem aula. E ele me mandava mensagem, falava da saudade que estava sentindo de mim, mandava fotos dele com o filho e sugeriu que nos víssemos na segunda seguinte ao feriado. Eu neguei, disse para ele ficar com o filho e seguir com a família dele, que se isso continuasse alguém sairia ferido e eu não estava a fim de pagar para ver, mas ele continuava com as juras de amor, até que bloqueei ele de tudo. Não cumprimentava mais na escola, nada. Acredita que ele deu um jeito de me mandar mensagem por meio de um Pix simbólico? Eu cheguei mesmo a acreditar que ele estava apaixonado, mas sabia que isso não terminaria bem para alguém. Sabe, Sil, por fim ele começou a me deixar confusa, louca, pois num dia me amava, queria ficar comigo e no outro dia dizia que estava confundindo as coisas, que ele estava apaixonado pelo filho e que não abriria mão de nada por causa dele. Mas, passados alguns dias, ele me mandava mensagem de novo, querendo me ver.
ou se declarando. Um dia após ver um vídeo seu, onde uma seguidora se vingou do ex-amante inventando uma falsa gravidez e pegando o dinheiro do suposto aborto para ir viajar, tive a maluca ideia de inventar uma gravidez para ver se ele me deixava em paz. Simulei um resultado positivo e marcamos o local onde nos encontraríamos, pois fazia questão dele mesmo abrir o resultado. Arrumei até aqueles curativos que se cola após tirar o sangue. Imprimi o resultado do tal exame e fui lá. Quando ele abriu, pude notar a cara dele de desespero. Ele começou a se debater, a falar que eu havia acabado com a vida dele e do filho dele, que era um burro inconsequente, e eu ali, parada, vendo todo aquele show. Juro que não esperava que ele fosse se alegrar com aquele resultado, não esperava que ele fosse me abraçar e dar os parabéns, mas também não esperava aquela reação. E foi ali que a minha ficha caiu. Porque em fração de segundos eu imaginei se de fato tudo aquilo fosse real, se a minha gravidez fosse real, seria aquela situação que eu iria enfrentar, da rejeição tanto minha quanto do meu suposto filho. Ele então me olhou fixamente e me pediu para não destruir a família dele, que eu desse um tempo para ele resolver as coisas. E eu disse que tudo bem. Minha intenção era, dentro de alguns dias, falar que havia tido um sangramento e desmentir tudo aquilo, pensando que dessa vez ele me deixaria de fato em paz. Passando uns 2 dias, eu passei mal na escola e tive uma crise de choro. Ele viu tudo aquilo e sequer me perguntou se eu estava bem. Eu sabia que a gravidez era mentira, mas ele não. Ou seja, ele não estava nem aí, nem para mim e nem para o suposto filho dele que eu estava esperando. Aquele homem que na semana anterior estava me fazendo juras de amor, agora estava me bloqueando em tudo, em todas as redes sociais, inclusive. Eu não consegui sequer ligar para ele e confesso que fiquei furiosa, me senti descartável, usada. Foi então que me veio o desejo imenso de me vingar. Eu sabia o endereço da casa dele em outra cidade. E então, pela internet, comprei um presente e mandei entregar com um cartão que dizia ao filho dele, ao filho que ele já tinha, que ele havia sido promovido a irmão mais velho. Me senti péssima em fazer aquilo, mas era um recado bem dado a ele, que se eu quisesse eu saberia como e onde encontrá-lo. Que não adiantava ele me bloquear em tudo. Fiquei possessa com essa situação e acabei envolvendo a esposa dele, que não tinha nada a ver com tudo isso. Sei lá qual foi a desculpa que ele inventou, mas sei que conseguiu convencer a mulher de alguma forma. Sabe, Sil, sou muito justiceira e não consigo aceitar o fato de um covarde desses sair como o bom moço da história. Supostamente cá estava eu, grávida e abandonada. Enquanto ele seguia com a esposa como se nada tivesse acontecido, isso me deu tanto ódio. Ele postava foto com o filho e aí eu surtei. Criei um perfil falso numa rede social e me passei por uma amiga minha e contei tudo para a esposa. Os detalhes da tatuagem que ele havia feito, contei da gravidez, fiz questão de não deixar margem para ele desmentir nada. E é claro que ele me procurou por mensagem, me pedindo para deixar a família dele em paz, que eu estava destruindo tudo. E eu disse que não sabia do que ele estava falando. Aí então ele me contou que alguém havia contado tudo para a esposa, que ela havia colocado ele para fora de casa, que ele havia perdido a melhor mulher da vida dele, que ele iria fazer de tudo para provar para ela que o erro dele foi por pura falta de caráter e nada mais, que ela era uma mulher sem igual. E eu disse: Uai, mas não era dela que você falava super mal pra mim? E ele disse: Eu estava doente, estou indo ao psiquiatra, estou tomando remédios. E só agora percebo que eu estava doente. Ou seja, tudo aquilo que vivemos agora ele estava alegando que se deu por causa de uma doença mental. E ainda me pediu para tentar reverter as coisas com a esposa, que amenizasse pelo menos a questão da tatuagem. Mas eu disse: Ué, você não me disse tudo isso? Que a tatuagem foi feita pra mim? Então por que eu desmentiria? A esposa dele entrou em contato pela rede social, disse que agora eu tinha o que queria, que ele havia contado de como eu o ameaçava, do quanto eu fiz da vida dele um inferno. E eu disse que nunca havia ameaçado ninguém e que isso não existia. E agora era óbvio que ele iria falar horrores de mim para ela. Até onde sei, ela o aceitou de volta.
mas sei como vivem e não falei mais com ele. Alguns dias depois, apenas mandei uma mensagem dizendo que havia tido um aborto espontâneo e que ele estaria livre de mim para sempre, de vez. Mas com tudo isso, Sil, ficou-me um aprendizado. Não importa o quanto um homem pareça apaixonado, ele sempre vai optar pela esposa. Era isso mesmo que eu queria. Jamais suportaria o peso de ser apontada como uma destruidora de casamento, como alguém que separou um pai de um filho recém-nascido. Mas fico sim revoltada com esses caras que deixam uma mulher em casa, grávida, e vão atrás de uma aventura. E depois ainda querem se passar por santos. Sei que quem se envolve com pessoas comprometidas é sempre tido como as piores, mas na verdade muitas vezes esses crápulas são quem destrói nossas vidas para manter seus egos inflados. Bom, gente, eu falei que essa história era interessante. Por que ela é interessante? Eu estava lá no Instagram e uma moça veio falar comigo. Aí ela estava falando sobre mulheres que dominam os homens, que controlam os homens. E eu falei que tem homem que gosta disso, né? E aí ela falou que ela não acredita em nada do que os homens falam. Nada. Eu acho que a gente não pode ficar duvidando de tudo e de todos. Mas quando se entra num relacionamento sabendo que a pessoa tem outra pessoa, nós temos que pôr os 2 pés atrás e observar. Quer viver o relacionamento, quer fazer sexo, quer ser a outra, tá tudo bem. Mas porque você decidiu isso, não porque o outro te convenceu que você é importante e que você é a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Um homem, quando ele está realmente apaixonado por uma mulher, ele quer ficar com aquela mulher, ele vai resolver tudo o que precisa ser resolvido para estar com ela. Ele não vai se dividir, ele não vai ficar inventando desculpa, falando mal da outra pessoa. Essa questão de falar mal da outra, das anteriores, tipo, ela é isso, ela é aquilo, eu só tô por causa dos filhos. Quando os homens começarem com esse papinho, vocês, por favor, liguem o alerta. Deixa aquela luzinha piscando ali do ladinho, porque aí tem coisa. O homem que tá se divorciando, ou que tá se separando, ou que já se separou, ele deixa o passado no passado. Ele não vem se fazer de vítima do relacionamento anterior, até mesmo porque foram escolhas dele. Então, assim, falou mal da ex, mas tá traindo, é ele que tem problema. É ele. Essa ex dele, que agora não virou ex, que nunca foi ex, na verdade, essa mulher desse cara, ela aceitou ele de volta e iria aceitar em qualquer circunstância. Por quê? Ela acabou de ter um filho. É difícil para uma mulher enfrentar um divórcio, enfrentar a vida, quando ela é sozinha, quando ela tem independência e tudo isso. Agora imagina uma mulher que acabou de ter um filho. Só que tem uma coisa aqui que me deixou um pouquinho assim, sabe, confusa em relação a tudo isso. Vamos lá, vamos pontuar aqui para que vocês não achem que vingança é a melhor saída. Isso daqui é ego. Ela deixou aqui no final uma coisa assim: esses crápulas que destroem as nossas vidas, isso não é verdade, para manter seus egos inflados. Você, minha querida, fez a mesma coisa. Você foi lá falar com a esposa, criou fake para massagear seu ego que estava ferido. Você viu como nós não somos diferentes das pessoas que nós atraímos para nossa vida? Para mim, não importa quantos bilhetinhos essa pessoa cole no meu carro. Eu ignoro, mas isso massageava o teu ego, até o momento que você se sentiu descartada e enganada, aí feriu o seu. Então assim, das 2 formas, as declarações dele massageavam o seu ego, no outro lado o ego ficou ferido. Então aqui a gente tá falando só de ego, do ego dele, do seu e do da esposa também, né? Porque não me importa se eu tivesse trigêmeos, esse cara ia bancar os trigêmeos, mas eu não ia ficar com ele, porque eu sou assim. Eu não me coloco abaixo dos outros, em hipótese alguma. Todos esses sentimentos gerados por esse ego ferido fizeram você ir lá e contar para a esposa. Então não dá para você vir aqui e falar: eu nunca quis destruir o casamento dele, eu nunca quis acabar. Quis sim. Então a gente não pode aqui ser hipócrita. Eu não tô te julgando, tá? Não veja isso como um julgamento. Você fez o que sentiu vontade de fazer, mas o problema é que você não pode se contradizer. No momento que você criou o fake e contou para a esposa da tatuagem, da falsa gravidez, você estava tentando sim atingir ele através de uma pessoa que, como você disse, não tinha nada que ver com isso, que era a vítima.
A esposa foi vítima do traidor e foi vítima sua também, do seu ego ferido. O que eu teria feito e o que eu aconselho? Descobriu que o cara é comprometido, primeiro vira as costas e vai embora. Fez sexo a primeira vez, não gostei. Isso significa que você é uma mulher carente que não tem amor próprio. Mulher que tem amor próprio se posiciona. Esse cara ficava te espizinhando e vindo se declarar porque é um perdido. Deve ter realmente algum problema mental aí. Mas eu acho que também é aquela questão de deixa eu ver até onde ela vai. Porque rejeição gera obsessão. Quando você disse que não queria mais nada com ele, ele ficou obcecado por você. Isso é ego também. Então nós estamos aqui nessa existência, nessa experiência. Para quê? Para controlar justamente esse ego. Se você tivesse seguido a sua vida, bloqueia, mandou mensagem, bloqueia, arranca os bilhetinhos, joga no lixo, ele ia desistir, mas o que você fazia? Você agia igual ele. Foi lá, colei todos os bilhetinhos. Primeiro, olha o absurdo, ela guardou os bilhetinhos, não queria nada com o cara, mas guardou os bilhetinhos. Se pega o bilhetinho e joga lá na frente do carro dele como se não tivesse nem lido, opa, ela não tá dando importância, mas guardava. Vocês entendem, gente, que a pessoa só vai até onde a gente permite que ela vá? A pessoa só invade a nossa vida quando nós deixamos a porta aberta. Então parem com esse papinho de ele me inferniza, ele não me deixa em paz. Vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência, diz que você está sendo perseguida, mas não faz isso. Porque daí a pessoa para e daí você pensa, cadê? Cadê aquela pessoa que ficava se declarando pra mim? Porque eu me sinto tão insignificante, eu sou uma pessoa que tem pouco amor por mim ou nenhum, que eu preciso dos outros se declarando pra mim. Simples assim. Era esse o vídeo de hoje, eu espero que tenha clareado um pouquinho as ideias de vocês e não me venham com esse papinho de que eles nada. Quem manda na sua vida é você. Vocês são mulheres normalmente fracas, carentes, que estão buscando no exterior alguém para satisfazer os seus egos. Eu preciso que o outro me dê amor porque eu não me dou amor. Simples assim. Aqui no primeiro comentário tem o link do Metamorfose do MDMA. Faça! Aí você vai se tornar uma mulher como eu, que sabe lidar com as situações de uma maneira madura, que não precisa se vitimizar, que não precisa atacar ninguém, que vai ter foco naquilo que quer. Foco no objetivo. Qual é o objetivo? Sil, não sei. Igual a consultoria que eu prestei aqui ontem. A mulher, perguntei pra ela o que ela queria da vida, ela não sabia. Eu falei, por isso que você não consegue sair desse casamento, porque você não sabe pra onde você quer ir? Eu quero comprar uma passagem. Pra onde? Não sei o destino. Não vai resolver. Então vocês precisam se conhecer melhor, porque hoje a gente vive essa bagunça no mundo, onde as pessoas ficam se debatendo de um lado pro outro, procurando culpados pela porcaria de vida que criaram para si mesmas. Um beijo e até a próxima História Real.